Fala galera, estamos começando hoje nosso primeiro episódio do Breedercast, o podcast da Breeder Educação. E para começar esse podcast, nada mais, nada menos do que ele, Rafael Sobes, aqui com a gente. Uma honra te receber aqui, Sobes, para inaugurar o nosso podcast. Que legal, obrigado pelo convite. Sempre bom estar conversando com pessoas. Uma empresa tão forte, começando um novo projeto. Boa sorte, obrigado pelo convite. Vamos conversar, pergunta, vamos mandar brasa e vai ser bem legal. E olha só que interessante, nós estamos aqui no Vencer Hub. E quem melhor do que falar em vencer do que Rafael Sobes, né, cara? Um vencedor, uma carreira incrível, né? Procurando vencer todo dia. Acho que essa... Eu sou viciado em ganhar, isso sim. É isso que me motiva para inventar coisas. Falar em viciado em ganhar, agora tu já falou isso, já me lembrou uma coisa que eu já te vi falando em entrevistas, eu achei muito interessante, porque é normalmente o que não se pensa sobre alguém, né, vindo do esporte, etc. Tu disse assim que o jogo em si, tu não sente saudade, sente falta de treinar, tu gostava de treinar o dia a dia. Cara, como que é isso pra ti? Cara, o treinar foi uma coisa que eu fiz a minha vida toda e é uma coisa que eu levo pro meu pós-carreira, porque eu adorava treinar. Treinar é bom, estar com pessoas, se sentir desafiado. Porque um treino no mundo do futebol é mais um jogo, né? As pessoas só veem a gente jogando ali num domingo, num sábado, numa quarta, sei lá o quê. Só que o futebol é mais que isso. Todo treino a gente tá jogando, a gente tá buscando espaço. E quando tem 11 em campo, é sinal que tu já venceu a batalha dos treinos, né? Éramos como 30 jogadores, então eu adoro isso. E o meu maior problema com o jogo era que depois do jogo eu tinha que dar explicação pra quem não entende nada. Entendeu? É a mesma coisa que falar com a parede. Então, por isso que eu não gostava do jogo. Imagina você ter que dar entrevista para as pessoas que não entendem nada de futebol e essas pessoas que vão levar a tua voz para os outros formadores. A imprensa nada mais é que formadora de opinião. Então era isso que me incomodava muito e por isso que eu sempre falo, cara, jogar não era muito comigo, mas treinar eu achava espetacular. Pô, em quase 20 anos de carreira eu nunca cheguei atrasado num treino. Imagina. Adorava. Sabe que pra mim caiu uma grande ficha uma vez que eu tava assistindo o jogo, né, no Beira-Rio, aí assistindo. E era um jogo que o Inter não tava lá jogando muito bem e tal, etc. E daqui a pouco o time não tava mal, já vinha uma campanha, não tava legal. E aí começou a torcida inteira a gritar pro treinador, burro, burro, burro. E eu tava lá e eu comecei a falar, na segunda vez que eu falei, eu pensei, esse cara tá aí há 30 anos, vivendo do futebol, trabalhando todos os dias. Eu assisto futebol 2 vezes por semana. Eu pensei, quem sou eu pra chamar o cara de burro? Eu sei quando a gente ganha, quando a gente empata, quando a gente perde, né? E muitas vezes isso faz um paralelo, né? Que também, né, conectando com, né, o tema que a gente tá falando aqui, sobre negócios, sobre empresas e tudo mais, com o dia a dia, né? Com o dia a dia, quantas vezes a gente tem muita opinião, mas não tem uma profundidade de entendimento sobre aquilo. Cara, nós estamos indo ladeira abaixo, né? Tanto que o que vocês estão fazendo é muito válido. Ajudar pessoas, formar pessoas. Hoje a nossa maior educação são as telas e nós estamos nos tornando raso, a ponto de não ter discernimento de cobranças, de falar coisas. Hoje tem pessoas que ganham muito dinheiro e não sabem contar, não sabem fazer uma conta matemática. Nada contra, mas se a gente ficar só no mundo da internet, a gente começa a perder isso aqui. E a partir do momento que o pessoal fica muito na internet, quando cai na oportunidade de conversar com alguém, tu não consegue trocar 3 palavras. E aí isso tá nos deixando burro. Burro a ponto de, sei lá, vamos trazer pro futebol, de acontecer o que tá acontecendo. De pessoas acreditar em pessoas, né? Vamos ser um pouco mais direto. Pessoas ouvintes, escutando pessoas comunicadores que nunca jogaram bola e não sabem absolutamente nada. E quando vem o treinador e fala isso e aquilo, o pessoal não acredita no treinador, o pessoal acredita naquele cara. Então nós estamos nos tornando, não sei o que, não sei a palavra, não vou também exagerar muito aqui, falar o que realmente eu penso. Mas esse é o nosso problema de sociedade. O futebol é só um espelho. Porque o momento que está acontecendo,
a primeira coisa que falam, inclusive eu comento algumas vezes nas minhas redes, assim, o comentário da galera é: ganha 1 milhão para fazer isso. Poxa, ele não ganha 1 milhão porque inventaram, porque ele produziu, um dia ele ganhou R$1, um dia ele ganhou R$20, outro dia ele ganhou 100 mil e ganha 1 milhão. Só que a nossa cultura de Brasil, porque a gente se alimenta muito de internet, quem é de sucesso, ele é inimigo. Nós estamos na cultura de que todo mundo tem que ser ferrado. Exatamente. Todo mundo tem que ser ferrado. Não, se ganhou dinheiro porque fez algo errado. Ele não merece isso. Ganha tudo isso para fazer só isso. Só que nós, na nossa vida, quando a gente sai de um estádio, cara, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. A gente vai voltar para nossa casa, ganhar o nosso dinheiro suado, trabalhar igual um louco, talvez não ter um dinheiro para pagar o médico, etc. E essa raiva, o pessoal bota em quem ganha bem. Em vez do pessoal procurar saber a história de cada pessoa, o que eles fizeram para chegar nesse nível e tentar fazer igual, porque dá, a gente prefere que todo mundo seja ferrado igual a gente. Então, o futebol é um reflexo disso. As pessoas, todo mundo opina, todo mundo fala, mas principalmente, cara, a energia ruim que estão colocando no cenário do futebol, que o jogador é inimigo, e isso eu não posso aceitar. Então, a partir do momento que a pessoa vaia e fala, ganha 1 milhão para fazer isso, ele não tá vaiando o jogo. Ele não tá vaiando o jogador no mau momento, ele tá vaiando o quanto ele ganha. Entende? Eu não sei se eu tô sabendo me explicar, mas isso... Aí eu falo pro pessoal ali nas minhas redes, tu tá vaiando porque ele tá jogando mal ou porque ele ganha 1 milhão? São coisas completamente absurdas. Então a gente tem uma inveja muito grande dentro do nosso mundo, que quem ganha bem, agora saindo do futebol, os grandes empresários são inimigos. E nós estamos, indo pra ruína como sociedade. Sabe o que isso falou? Me lembrou tem um filme americano, se eu não me engano, posso estar falando, Em Busca da Felicidade, do Will Smith. Isso. Que ele dorme no trem, lá no metrô com o filho, porque ele tava muito mal, etc. E tem uma cena desse filme que ele transmite uma diferença de mentalidade, que essa tua mentalidade que tu trouxe aqui, que é realmente nosso dia a dia, de muitas vezes aqui no Brasil se ver os que têm sucesso como inimigo. Lá tem uma cena que ele passa, né? Acho que ele tava com o filho e tal, e de repente um cara estaciona o carro, e tava acho que era uma Ferrari, assim, né? Ele estaciona o carro e sai pra trabalhar. E o Will Smith para e diz assim, cara, parou o cara e disse, o que tu faz da vida? Eu trabalho com tal coisa. Beleza. Vou trabalhar com isso. E o cara foi lá e ralou. É uma história real, né? Achei uma história real. E aí uma diferença de mentalidade, em vez dele chegar, né, de olhar para aquilo e dizer, o que esse cara tá fazendo, tá roubando, tá não sei o que, pra estar ali? Não, o que tu faz para chegar lá? Uma mudança de mentalidade, uma forma de perguntar diferente que fez ele ter, né, e como eu disse, né, um caso real, né, mas a questão de como que a gente enxerga quem tem esse resultado. O futebol, né, que é o mundo que eu vim, imagina o mundo do futebol, ele é muito grande, né? Vamos imaginar o mundo do futebol, esse que a gente vê a nível profissional no Brasil. 99,9999 dos jogadores, eles vêm de família muito, muito pobre. Muito pobre. Então, quer dizer que as pessoas bem de vida, que tem um que outro, claro, eles não pagam o preço para ser jogador. Porque eles não precisam. Uhum. Então, a partir do momento que a gente leva esses números e traz para a vida real, é simples pensar, cara, ser jogador não é fácil. O Tinga, que é um grande amigo meu, ele fala, se futebol fosse fácil, tinha 50 mil dentro do campo e 22 fora. Então, só que vaiar, criticar, isso faz parte, é paixão, é futebol. Mas o pessoal tá achando que eles sabem mais e que eles podem ser dono da tua vida, a ponto de te ameaçar num supermercado, e torcer virou profissão. Olha o ponto que a gente chegou. Torcer virou profissão. Imagina ter pessoas que vão no aeroporto me xingar numa quarta-feira, 3 da tarde, porque, sei lá, eu perdi um jogo na terça-feira jogando fora de casa. Os caras que tá trabalhando, tu viu? E provavelmente alguém que tá ali já é foragido. Então, as coisas são tão absurdas que a gente perdeu a essência da vida, meu. A gente perdeu a essência da vida e isso aqui que a gente tá fazendo é muito legal. Se cada programa que eu faço, se cada podcast que a gente grava, se cada podcast que tu gravar,
A gente salvar uma pessoa, cara, essa pessoa pode impactar muita gente. Essa pessoa, sei lá, com 15, 10, 20, 40 anos, nunca não tem idade pra começar. E daqui a 15 anos essa pessoa me encontrar na rua, te escutei uma vez, que já aconteceu algumas coisas. Tu mudou minha vida. Hoje eu vejo completamente diferente. Hoje eu tenho família. Hoje eu viajo. Mas paguei o preço. Então não tem dinheiro pra todo mundo assim tão fácil. Tem que pagar o preço e é isso que eu acho que a gente faz. Quer ser bom? Ok. Mas tu me acha bom? Tu acha legal a minha vida? Vem aqui, deixa eu te mostrar a minha história. E todo dia eu tô com medo, lutando aí igual um louco. Faz parte, a gente não pode parar. Por isso que eu brinquei ali no começo. Cara, sou viciado em vencer. Sou viciado em vencer. Porque eu sei o valor da vitória. Eu não sou esse que, aprender com a derrota. Aprende tu com a derrota. Tá louco. Boa. E até tu mencionou aqui o Tinga, né? O Tinga teve no nosso congresso Líder 2023. E agora nós vamos ter esse ano 2025, né? O Sólios vai estar com a gente. Uma edição que será na Serra Gaúcha, né? Em Guaporé. Teremos os Sólios lá um dia inteiro. Já é Serra? Guaporé já é Serra? É Serra. Boa, sabia. Serra Gaúcha. E aí, e até aproveitando o gancho, né, quando a gente estava divulgando o Congresso 2023, muitas pessoas me chamavam achando, né, por questões de anúncio na internet, que eu era o Tinga. E elas me abordavam como se fosse o Tinga. E eu pensei, meu Deus, como é que é a vida desses loucos aí? Porque era toda hora pedindo um negócio, toda hora pedindo uma coisa. Eu falei, meu Deus, eu fui algumas horas ali, o pessoal confundindo. Mas por que confundiram? Não, é que o pessoal olha sem ver a foto e tal, né? Olha sem ver, né? Ali só manda. Mas, sabe, deixa eu te perguntar, né? O que pra mim, assim, eu gosto muito de entender como as pessoas funcionam, como as pessoas pensam, principalmente pessoas, né, que têm resultado, né, como tu tem, né? Teve na carreira de futebol e está tendo na carreira agora como empresário, né? Porque tem uma coisa que pra mim vem antes de qualquer resultado, que é a forma como essa pessoa pensa, a forma como essa pessoa enxerga as coisas. Eu sempre, eu falei, eu adoro futebol, né? Sempre acompanhei. Gosto do futebol, ele nunca gostou muito de mim, né? Eu jogando. Mas, né, sempre acompanhei e tal. E ao longo desses anos, tu vai vendo, né, vários jogadores surgirem, né, eu por ser colorado, né, principalmente acompanhando os jogadores do Inter e tal, vários jogadores que você olha ali que, assim, promessas, assim, com talentos incríveis e tal, olhar, esse cara vai estourar, não estoura. E eu sempre acompanhei o Sólios, um jogador que, assim, olhava nisso, foi indo, e daqui a pouco, sei lá, parecia assim, comparar às vezes com outros jogadores, de repente vai pegar outros jogadores que, eu lembro do Alexandre Pato, até o próprio Nilmar, grandes habilidades, etc., mas quando eu olho para a carreira, quem foi mais longe, a minha modesta opinião, né? Tu olha pro Sólios, quantidade de títulos, quantidade de coisa. É aquele cara que foi assim, regular, o cara que conseguiu lá ter grandes resultados e tu via assim a forma de encarar era diferente. Isso aí, para mim, é perceptível essa questão que tu trouxe, né? Eu adoro vencer, não? Eu quero aprender com a derrota, aprende tu. Então essa determinação me parecia sempre de fora, assim, uma coisa muito diferente que te lapidou ali, né, como jogador, né, para ter resultado. O que passa na tua cabeça, assim? O que passava na tua cabeça como jogador? Olhando ali, tá num grupo, um monte de jogadores ao redor, tá na base, tá surgindo ali. O que na cabeça do Sólios passava assim, cara, onde é que eu quero chegar? Como que tu pensava? Olhando pros caras ao redor, que certamente teve bons e maus exemplos, né? Como é que é a cabeça do Sólios ali nesse momento de carreira? A gente falou dos craques, né? Muitas vezes a gente escuta pessoas que não entendem de futebol falando que alguém é craque, entendeu? Muitas vezes aquele cara nunca foi craque, mas a imprensa bota, porque N fatores. Daqui a pouco tem até amigo, empresário é amigo, então se cria muito uma expectativa em cima de um jogador que ele nem tem isso para entregar. Como que eu encarei a minha carreira, meu? O futebol foi um trampolim, né? No começo foi a salvação da minha vida, e eu sou muito agradecido. Mas a partir da metade da carreira eu pensei assim, cara, se eu seguir fazendo isso que eu já estou fazendo, e nesse meio tempo eu aproveitar as oportunidades que a vida vai me dar, porque eu trabalho com paixão. O futebol faz eu entrar em todas as televisões, do mais humilde e do mais rico. E o futebol, ele é popular
Porém, internamente, ele não é tão popular assim. Dirigentes, presidentes, diretores, essas pessoas todas são muito bem de vida, num contexto geral, porque senão tu não chega ali. E aí eu comecei a observar, cara, tem muita oportunidade aí. Como que eu vou ser convidado para estar com essas pessoas? Eu já tô dentro da casa dele, né? Paixão, essas coisas. Eu vou ter oportunidades com esses caras. E eu tive várias vezes. Como eu comecei a pensar, cara, eu vou começar a me portar bem numa entrevista, tenho que seguir fazendo o que eu já faço, que é os bastidores, que aí vem o boca a boca, que são pessoas que estão falando bem de mim, eu nem percebo, que é não chegar atrasado, ser um cara correto, treinar bem, ser exemplo para os mais jovens. Essas coisas aí já era meio que natural meu, eu me cobrava muito. Eu não posso errar porque eu sou exemplo. Me dedicar dentro de campo. E aí o que eu pensei, cara, eu vou ser convidado para sentar numas mesas em alguns momentos. E o que eu vou fazer para ser convidado de novo? A primeira eu vou pela paixão do futebol. Pô, tô aqui com o Sobs na minha casa. Mas depois que eu saio da casa desse cara, ele vai olhar pro outro e falar, meu, esse guri é legal. Porque aí vem o olhar do empresário. O empresário não olha só, é diferente. E muitas vezes eu comecei a voltar as mesas. E por isso que a partir da metade da minha carreira, assim, eu já comecei a despender do futebol no sentido, tipo assim, folga. Opa, não vou andar com o jogador. Vou pro meu mundo. O jogador mora onde? Eu jogo do outro lado. Então eu comecei a ter... o jogador mora num lugar, eu moro do outro lado. Então eu comecei a desprender, conheci advogados, aí comecei a entrar num outro mundo. E isso eu vi que deu muito certo. Por isso que eu falei no começo ali que meio foi um trampolim. Eu aproveitei disso, aproveitei as oportunidades e depois que eu parei, eu vi que deu certo, porque um grande empresário uma vez me chamou e falou, cara, como tu te expressava bem nas entrevistas. Então, pra tu ver como o jogador é conhecido, né? Naquela bolha. Eu tentei sair da bolha e hoje eu tô dando passos. Eu acho que eu nem falo que meus negócios estão dando certo, mas eu tenho coragem. Coragem de sair do futebol e encarar um outro mundo. E aí? Muitas coisas vieram, muitas coisas virão, principalmente porque eu tenho coragem. Eu não tô nem aí se eu perder. Eu perdi e ganhava a vida toda. A moral que eu vou fazer depois ali. Então eu tenho isso, e isso é bem tranquilo e é muito claro na minha cabeça. Assim. Eu aproveitei do futebol para fazer contatos. E essa mentalidade que comentou, né, que gosta de vencer, né? Gosta de vencer. Isso sempre teve contigo ou em algum momento isso virou, despertou? Desde pequeno, né? Desde que comecei a jogar futebol, eu só vencia. E assim, pô, quando a gente começa a dar valor pra vitória, seja qual for, tá? Não tô falando só de futebol. Sei lá, comprar uma televisão pra tua casa que tu precisa, que tu nunca teve. Comprar um bom celular, isso são vitórias. Isso tem que ser comemorado. Então eu tenho uma cultura que eu comemoro. Seja dando um abraço em quem esteve comigo, ou jantando, não sei. Vou me fazer um carinho. Hoje eu ia comer uma sopa. Sabe o quê? Vou comprar uma carne, vou assar uma carne sozinho. Eu e a minha esposa. Isso é comemorar, porque são pequenas comemorações que lá no fim viram uma grande vitória. E voltando ao futebol, eu perdi 99% das vezes. 99% das vezes. E eu sou conhecido como um jogador vencedor. Entende? Então... As vitórias são marcantes. É difícil, cara. É muito difícil. É difícil. A grande vitória, que é um grande campeonato, pô, tem que comemorar muito, meu. Tu entrou pra história. Eu não vou estar aqui mais, meu nome tá lá. Agora, vencer um jogo, tu tem que comemorar também. Porque são esses degraus, assim, que te leva à grande vitória. Então, eu sou muito disso e a partir disso eu comecei a ver, tipo assim, cara, ganhar é bom. Né? Sendo honesto, justo, tal, não passando por cima de ninguém, é claro. Mas ganhar é bom. Depois tu sabe o que é bom ganhar, o gostinho da vitória. Já era. Que legal, que massa isso. Agora eu tenho mais uma história pra contar nos cursos, quando eu falar que as pessoas têm que comemorar o que ganham. Vou dizer, não sou eu que tô dizendo, é o Rafael Sobis que disse pra mim. Não, e a vitória faz com que tu não acomode. Porque depois que tu ganha, o que vai acontecer com os teus inimigos? Tu é o alvo. Tu é o alvo. E tu tem que melhorar. Senão tu não ganha de novo. Senão tu foi passageiro. Tu foi só
Entende? E aí tu só ganhou um jogo, tu não ganhou um campeonato. Então é isso que é legal. Faz parte. A gente vai perder. O mundo não é só legal com a gente. O mundo vai ser legal com todo mundo. Mas a gente tem que aprender. E, em geral, eu vejo também, assim, muitas pessoas acontecem até às vezes por, sei lá, perfeição, um monte de coisa, assim. Na vitória, pô, beleza, não fez mais que a obrigação. Na derrota, meu Deus, eu sou o pior profissional do mundo, sou o pior. E aí, claro, vai te minando a vontade de vencer, né? Porque o prêmio pela vitória é pouco ou quase nada, e já a dor da derrota acaba tendo peso. Tem que saber desfrutar do caminho. A gente não pode entrar na que o fim justifica os meios. Não. Porque se tu ganhar de uma forma errada, tu vai acreditar naquilo. E tem muitas vezes que tu não ganha, mas tu fez tudo certo. É que o Papai do Céu quis que a vitória fosse tua. Isso é aprendizado. Então, é a forma como tu encara. Nesse mundo de hoje, assim, o maior problema de alguém triunfar ou chegar perto ou só chorar é o mental. O mental tá destruindo todo mundo, estamos muito frágeis mentalmente, a gente precisa de um ok de alguém, a gente tem que chorar pra alguém, cara, nós temos que olhar pra dentro, ser firme, consciente. Eu tenho um ditado assim, que eu tenho algumas frases assim, o pessoal já me tira pra louco em algumas coisas. Eu falo assim, cara, se for pra dar errado, a culpa tem que ser tua. Não pode ser minha. Porque a pior coisa que tem é a gente deitar com uma dor na consciência. Imagina olhar pro lado, pro teu filho, pra tua esposa, ou pra ti mesmo no espelho e falar, cara, que droga, eu vou sair ali, vou botar a culpa no outro, mas a culpa foi minha, eu que errei. Então, esse pensamento me tira muito estresse, me deixa muito tranquilo, consciente, eu não passo a culpa pra ninguém, se a culpa é minha. Então eu não tô me enganando. E é nós com a nossa consciência, né? Não adianta, a gente não mente pra nós mesmos. Então, eu botei isso na cabeça, cara, se for pra dar errado, que a culpa seja do outro. Desde que seja um casamento, qualquer coisa. Casamento deu errado, me dediquei, fui bom, paciência. E isso faz com que a gente bata a poeira e ande novamente. Porque se tu não fez o que te cabia, cara, a culpa é tua. Isso é um peso que a gente carrega. Aí é tempo perdido. Claro, com certeza. E o que pra ti, assim, pegava a questão de, pô, é uma pressão danada, né? Você tá ali no ambiente, pressão danada, né? O que pra ti, sobes, né? O que pra ti funcionava? O que tu fazia pra lidar com essa pressão desse ambiente? Eu fazia ele virar força. Quando eu acabei a minha carreira, eu descobri que eu adorava jogar na casa do adversário. Os caras vaiavam e tal, meu. Eu ficava mal se não me vaiasse e não me xingasse. Porque o que eu fiz, assim, aí são cada um com as suas culturas internas. Eu pensava assim, cara, se esses loucos estão me xingando, eles têm medo de mim. Tu não vai xingar quem não te incomoda, tu não vai brigar com quem não te incomoda. E aí eu levei isso, eu falo, coisa linda, esse cara tem medo. Então o jogador que ele é mais xingado pelo rival, é sinal que ele é muito bom. E aí eu tirava força. Então eu adorava jogar na casa, adorava jogar de visitante, adorava olhar assim, E, no fim das contas, eu tive a sorte de quase sempre ser campeão na minha casa. Então é muito legal, cara. O futebol é muito interessante. O futebol não vai longe da vida real. Tudo é time, pessoas. Um é o que defende, o outro é o que só marca, o outro é o que só faz uma parte pro outro finalizar. É a mesma coisa. Tem um treinador, tem um chefe, tem um dono. Aí tem o treinador que é, sei lá, que é o CEO, alguma coisa assim. O nosso melhor vendedor não veio hoje. Pra que eu vou fazer? O cara tá doente. Tu vai olhar pro teu time e falar, hoje tu é o meu camisa 10. E aí dá certo. Aí tu descobre um outro jogo. Essa é o futebol, assim, na questão do dia a dia, equipe, é a mesma coisa do que é qualquer empresa. Tem que treinar todo dia. Mesmo assim, não é certeza que tu vai ganhar. Vai ter pedras no caminho e tu tem que se virar. Não muda nada. Nada. Como qualquer outro trabalho. Que legal. Eu lembro de, assim, teve algum momento na minha vida assim, que particularmente eu comecei a enxergar o futebol com esse olhar, de ver algumas pessoas jogando e olhando assim, cara, que mentalidade esse cara não se entrega, esse cara é super dedicado, essa outra aqui, cara, tu vê assim, pô, esse time de repente até pode não ser o melhor, mas os caras se uniram, fizeram, e trazer muito paralelo pra minha vida, porque eu como
passei longe do futebol, né, na minha carreira. Minha formação, eu sou engenheiro, né? Hoje também não é mais o que eu faço, né? Então, eu passava longe, mas eu sempre fazia esse paralelo, né? Percebendo as coisas que aconteciam ali para a vida. Só o futebol, acho que ele é só mais intenso, né? A coisa acontece numa velocidade maior, uma pressão maior, uma visibilidade maior. E te perguntar, Sobis, quem pra ti, assim, foram as tuas maiores referências? Aí, falando tanto na época do futebol, ou talvez agora na época de como empresário, quem pra ti foram as principais referências? E por quê? No futebol, e é muito do que eu levo pra vida de empresário, como eu falo, tudo se parece, foi o Fernandão, né? O Fernandão, uma vez ele me falou que assim, ó, ele já mais experiente, eu meninão, ele disse assim, ó, olha, esse cara que tá dando certo, olha o que ele faz. Esse cara que tá fazendo errado, olha o que ele faz. E tu segue o caminho que tu quer. Tu é tão simples, né? Uhum. E aí tu começa a olhar, puta, tem um monte de gente talentosa que não, pá, estão fazendo errado. E aí tu começa a entender o que é o errado. Seja não se dedicar, seja não estar preocupado. Todo mundo quando entra em campo se dedica. Eu tô falando mais de treinos. Uhum. Mas a prévia, se cuida, conversa sobre futebol, só quer falar zoeira. E depois o que ele faz? É balada. E dentro de campo é uma coisa normal. Agora, fora de campo, aí tu vê o cara mais limitado. Que eu era um cara mais limitado comparado com os caras que jogavam comigo, principalmente na base. Pai, esses caras estão perdendo tempo aqui, é aqui que eu vou. Tem que me dedicar. O professor tem que ver que eu tô vivo. Ah, quer que eu vá jogar ali? Sim. Acabou o treino, eu vou treinar. Até o treinador vir e mandar eu sair. Por quê? Porque eu sei que depois que o treinador me tira... Tá, deu de treinar. Eu sei que ele vai lá pra dentro. Lembra que eu falei, depois que tu sai o que falam de ti, ele vai falar, pô, esse moleque quer. Então tu começa a criar a tua confiança por estar treinando, a confiança dos outros, aí tu se torna mais importante do que os talentosos. Então eu comecei a observar isso e comecei a levar na prática. O que eu tenho de melhor? É chute? Ah, vou chutar então. E aí o primeiro gol meu foi um chute. Então começa um chute de fora da área, um gol maravilhoso contra o Juventude. Então é isso que eu penso. Então o que o Fernandão me falou é o que eu levo pra vida. Sei lá, daqui a pouco eu nunca tive muito ídolo assim no futebol. Meu ídolo mesmo era o Senna, que eu adorava o Senna, né? Mas mais por... Não entendia muito, porque ele era o herói nacional da época ali. Mas é isso, cara. Essa fala do Fernandão mudou muito. E aí, a partir daí, a vida se encarregou. Eu, junto com a vida, se encarregou de... A partir do momento que eu comecei a ter aquele pensamento sério de trabalho, a vida começou a me apresentar pessoas. Eu comecei a ter um nicho, um grupo, que eram pessoas que pensam a mesma coisa que eu. E todos mais velhos. Então, hoje, na minha vida, eu tento andar sempre com pessoas mais velhas, porque ó, onde tem mais velho, tem sabedoria. Eu sempre penso dessa maneira. Pô, que legal, né? Que legal. É uma coisa simples, ao mesmo tempo também profunda, né? Se tu vai olhar, assim, é um negócio que só olhar, assim, de relance essa frase ali, tá, ok. Não tem uma... complexidade de compreensão, e por isso ela é tão boa, né? Porque é que a gente complica simples, tudo, cara. Se a gente tira... vamos fazer... Tu é de onde? Eu sou de Guaporé. Tu é de Guaporé. Quantos mil habitantes tem em Guaporé? 25 mil habitantes. Quando tu vai pra Guaporé, assim, e tira a camisa da Breeder, tu tira a camisa do empresário, o que tu vê em volta? Cara, a gente não precisa de muita coisa, né? A vida é boa pra caramba. Aí tu começa a ter tanto ensinamento. Claro que nós somos viciados nesse outro lado, viciado em trabalhar, fazer acontecer, ser bem sucedido. Mas, às vezes, né, a gente olha, vê aquela galerinha lá, vê o tiozinho ali com 100 anos caminhando mais firme que nós, e ele produz o queijinho dele, ele mata a vaquinha dele lá no fim do ano, ele tem os porquinhos. Aí tu começa a dar valor, tu olha de longe assim, tu vai ver aquele telhado da casa lá, só com a chaminé saindo. Aí tu fica, que saudade disso. Então essa é a moral. A gente que vai pro nosso destino, o que a gente quer? Quanto mais simples nós formos de cabeça e parar de dar voltas, que é como o pessoal do interior faz muito, melhor nós seremos. Hoje a gente se preocupa. Eu tenho que falar contigo, mas eu não tenho coragem. Aí eu vou, fala comigo. Cara, resolve as coisas. Então é isso, é essa coragem que a gente tem que ter, que é a coragem do interior. O interior não quer agradar. Eles são o que são. Tu vai entrar na casa e vai falar, come aí.
Ó, aqui não tem frescura, a geladeira ali, eles são simples. A gente, se a gente recebe alguém na nossa casa, por obséquio, tu quer? Não, a gente dá a volta do simples. Então, por isso que essa frase que o Fernando me deu, cara, ela é muito simples. Só que a gente dá a volta, a gente não quer ver. A gente não quer escutar a verdade. A gente quer escutar o que querem falar pra nós. E assim vai, é infinito. Então, toda hora a vida tá ensinando. Andem com pessoas mais velhas que, onde tem idade, tem sabedoria. O simples, né, quando fala, tem até um livro incrivelmente simples. Tava falando sobre isso, eu tava lembrando nele justamente porque hoje já é, né, e cada vez mais que a gente vai se aprofundando em alguma coisa, fica mais difícil ser simples, né, e o simples ele é poderoso, o simples não é simplista, o simples muitas vezes é o que vai, por exemplo, uma frase simples que tá atravessando os anos. Há quantos anos a gente falou essa frase? Uns 20 anos. 20 anos por aí. Imagina. Mas é simples, cara. O que eu acho que é simples? A simplicidade não tá em gastar, não gastar, ter dinheiro, não ter dinheiro. É tu com a tua cabeça. Da mesma forma que eu falei do ter consciência tranquila, se deu errado, a culpa não foi minha, me dá tranquilidade. É tipo assim, eu quero comprar isso aqui, ó. Eu tô comprando porque eu quero, porque eu preciso. Se bem que quero e preciso, tanto importa. Tu quer. Ou eu tô comprando pra ver o que vão achar. Eu acho que é muito diferente. Hoje a simplicidade é exatamente isso. O pessoal do interior, que é o exemplo que eu dei, eles não estão nem aí com o que tu vai pensar. Desde que eles são honestos, justos e tal. Cara, eu sou assim. Tu quer ser meu amigo assim? Tu quer ser meu amigo eu com a minha camisetinha todo dia? Ou tu quer ser meu amigo por causa do relógio? Então, acho que é muito assim, ó. Uma coisa é a gente comprar pra gente, por necessidade, porque queremos e porque trabalhamos pra isso. E outra coisa é comprar pra ver o que os outros vão achar. Cara, isso aí a gente já começa a errar, a gente já sai do simples. Se tu faz tudo com a tua consciência e tranquilo, eu acho que isso pra mim é simplicidade. Tu pode comprar uma Ferrari, desde que tu compre porque tu quer. Porque é um negócio que tu quis a vida toda, tu trabalhou pra isso. Não porque, vou sair de Ferrari, porque assim, ó, quero ver o que o meu vizinho vai pensar. Então a gente já se perde na curva aí. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a jornada do Sobis como empresário, mas aproveitando, né, esse momento aí para falar aqui com a nossa audiência aqui, nós teremos o Congresso Breeder 2025. Onde vai passar isso aqui? Onde vai passar isso? Vai passar no nosso canal no YouTube. Então tem que falar pra galera, se inscreva no canal, obrigado, tem Sobis. que puxar, tem que pedir, o podcast novo, gente. Exatamente. De pessoas que querem ajudar, se inscreva no canal aí, é super importante. Se a gente salvar uma vida, valeu. Exatamente, não fui eu que pedi, né? Foi o Sobis que pediu, né? Você inscreve me ajuda aí. A te ajudar. Ajuda a te ajudar, boa. E o Congresso Breeder 2025 é o congresso que vai ser o maior evento de diferenciação de negócios da Serra Gaúcha. Irá acontecer no dia 12 de julho em Guaporé. Então, você está acompanhando aí, já tem um link aqui no vídeo aqui do YouTube. Então, já te inscreve, garante tua vaga. O Sobis estará lá com a gente. É limitado? Né? Vagas limitadas. É um dia inteiro. Temos aqui o também. Potter vai estar? O Potter vai estar. O Potter, pra mim, ele é muito amigo meu. Fiquei feliz, eu não sabia que ele ia estar. Vai ser mais legal ainda, porque a gente Nós tivemos bem. Até quando a gente começou a conversar, né? Pra te trazer, era pra ser do dia 5. Só que o Potter, ele vai estar com um programa que ele achou um pouquinho melhor do que tá lá. Ele vai estar em Dublin assistindo o Oasis nesse final de semana. Ele não poderia. Ele comprou o ingresso, né? E aí ele disse, cara, não vou poder. Tá, vamos dar um jeito. Aí conseguimos jogar numa data que ele conseguiu, aí encaixamos. Mas vai ser o dia inteiro. Então, das 8h30 até as 4h30 da tarde, são diversos cases de sucesso, palestrantes falando sobre inteligência artificial, inovação, diferenciação. O Potter conhece, O Potter, ele é um camaleão. E se quem não quiser ir por mim, vá pelo Potter. De verdade, sério. Além de ser um grande amigo meu, falta pouco para sermos compadres, assim. É um cara que eu tenho amizade desde pequeno. Desde que eu comecei no futebol, a gente meio que tá envelhecendo junto. E, cara, ele é o melhor comunicador disparado do estado. Eu falo pra ele, eu falo pra todo mundo. Esse cara, ele se alimenta das melhores
fontes, digamos assim, meu, vão. Se o Potter vai estar, pode ir. Eu nem preciso ir, vai que vai ser legal. Show! E aí, falando sobre isso, Sobis, como é que surgiu essa ideia? Não sei se surgiu, foi surgindo, como é que foi essa transição entre, bom, vou pendurar as chuteiras e agora? O que eu faço daqui para diante, né? Que muitos pessoal fala, né? Alguns falam que é a morte do jogador, que é a primeira aposentadoria, que é, enfim, Falcão que acaba... que morre 2 vezes. Morre, né? 2 vezes, isso, né? Como é que foi essa transição? Para mim tá muito tranquilo. Deixando bem claro que eu não ganho nem perto do que eu ganhava. Eu saí da bolha assim e fui empreender. Justamente dentro daquela frase do Fernandão. O que eu quero para minha vida? Eu nem sabia direito. Me preparei para parar. Eu acho que isso foi muito importante. Nunca mais joguei futebol. Isso mostra que eu fiz certo. Eu treino quase todo dia, às 6 da manhã. Mas eu comecei a ver as oportunidades. Eu já conhecia muitas pessoas, eu sentei na mesa de muitas pessoas, eu fiz amizade com muitas pessoas importantes, recebi muitos convites do próprio futebol, e aí eu comecei a ter o meu jeito de pensar. Eu falei assim, futebol não quero trabalhar. Mas assume aqui, diretor de alguma coisa. E aí que eu vi que eu tinha feito direito até de me conhecer as limitações. Eu falei, não é porque eu joguei bem que eu sei gerir, é completamente diferente. E se eu pego um clube que seria o mais fácil, a chance de eu dar errado como diretor é muito grande. Futebol é muito intenso, né? Se joga 2 meses, eu posso estar sendo demitido. E se eu assumo um clube com 2 meses sou demitido, o que eu passo como gestor para as outras pessoas? Todo mundo vai olhar e vai falar, esse cara é ruim. Na primeira coisa dele pós-futebol deu errado. Então eu saí completamente, aí conhecendo pessoas boas, comecei a abrir a minha cabeça, esse pessoal meio maluco já me dava uns norte aí e aí a partir do momento que tu começa a olhar para aquilo, cara, tu só vê oportunidade. Então, desde que eu parei de jogar até hoje, cara, são tantos projetos, são tantas coisas e eu tô tão feliz porque eu invento coisa toda hora, eu tô tinindo assim, eu tô num momento maravilhoso da minha vida e eu tô desbravando, cara, eu tô olhando pra frente, a partir do momento, como eu falei, a partir do momento que tu olha, começa a abrir portas, oportunidades, aí tu começa a ver que tem gente que tá bem e não faz, e tu fala, cara, eu posso ser muito melhor, e assim vai indo. Claro, tu pode perguntar o que tu quiser aqui, porque tem muita coisa que eu posso te falar, tem muitas ideias que eu tenho, e eu acredito muito, cara, que vai dar certo, porque eu acho que o poder da mente seguido do trabalho, de tu saber que tu vai ter que se matar para dar certo, vai dar. Então eu deixei um legado no futebol e agora eu quero provar para mim, porque eu me desafiei a isso, e principalmente para os atletas de futebol, que sim dá pro atleta triunfar em outras coisas que não seja o futebol, desde que tu te mate trabalhando. Legal. E hoje são quantos os negócios tá envolvidos, Sobis? Primeiro eu fiquei sócio de uma empresa de energia solar, né? Principalmente porque ela ficava no Instituto Caldeira em Porto Alegre. Instituto Caldeira de Porto Alegre, poucos conhecem futebol. Então eu pensei, cara, aqui é um ambiente que eu vou andar tranquilo. Então já começou. Tudo que eu faço é meio que planejado na minha cabeça, mas tudo eu faço com intenção. É o futuro, né? Por mais que a energia solar dê uma baixada aí, mas quanto mais gente desistir, melhor. Claro. Porque é infinito. A partir daí eu vou dar meio que uma linha do tempo que é bem legal, que vai explicando exatamente como eu fui construindo isso na minha cabeça e como as coisas foram acontecendo. Eu tenho uma hamburgueria na minha cidade, já começa por aí, porque o que eu fiz, botei uma hamburgueria na minha cidade. Pode dar dinheiro, mas a intenção de eu seguir viajando, porque eu viajei a vida toda, vi que muitos companheiros enlouqueceram e se divorciaram depois que pararam de viajar. Também viram uma oportunidade de eu estar vendo meus pais toda hora, que são de Erechim, e eu não esquecer minhas raízes. Aí, isso eu já tinha. Aí depois, energia solar, comecei a viajar com o meu sócio, com o Danilo, para vender. A partir daí a gente começou a escutar cada história maravilhosa de pessoas simples,
e alguns bilionários no nosso interior aí, e viajando, escutando podcast. E eu tinha muitos convites de televisão para trabalhar. E aí, pô, então eu falo bem se os caras me querem. E o meu sócio fala, meu, tu acha de fazer um podcast? Eu falei, tá louco, vou fazer um podcast. Não tem no Sul, não tem. Tá bom. De tanto escutar, vamos fazer um podcast. Que aí a gente foi buscar um nome, cara. A gente vai pro interior, só cara raiz, cara que faz acontecer. Vamos botar de Foi Lá e Fez? Vamos. Hoje, simples hoje ele é o maior podcast de empreendedorismo do Rio Grande do Sul. A gente no começo pedia para entrevistar, hoje tem gente perguntando quanto a gente cobra para entrevistar, e claro, a gente não cobra. A partir dali, é isso que eu falo, aí começa a vir a visão do empreendedor. A partir dali a gente teve que alugar um estúdio. Aí começou assim, peraí, mas estúdio é legal. Nossa empresa de energia, nós somos bons de marketing, a gente inventa tudo. Cara, vamos ter o nosso estúdio. Aí a gente grava e aluga para quem? E aí, a partir daí, consumindo podcast, temos o nosso estúdio e tal. Cara, não tem evento de empreendedorismo fera aqui. Vamos fazer um? Vamos. Quem é o melhor cara? Flávio Augusto, vamos contratar. Não tinha dinheiro nenhum. Aí fizemos um evento entre a gente decidir e fazer o evento, foram 3 meses, em 3 pessoas, que aí vem a Rafaela, que era sócia já na energia solar, porque eu ia ser contratado para energia solar como garoto propaganda. Aí eu falei, me fala mais sobre isso. Opa, esse troço é legal, quero ser sócio e quero trabalhar. E a partir daí vem o podcast, vem o evento. A partir do evento a gente fez um grupo de empresários. Hoje nós somos 50 empresários se reúnem todo ano, onde a gente tem aula, estuda e aprende e faz negócio. Faz negócio. Só no primeiro trimestre aí entre 40 e 48 empresários. Teve 20 milhões em negociações entre eles. E só 30% responderam o questionário, digamos assim, a planilha. Então, caramba, eu quero que esse grupo de negócio faça 100 milhões. Eu quero que esse grupo de empresários seja o maior de todos. Eu quero que esses empresários comecem a formar gente. E aí, a gente vem com essa escola aí de educação, que é F Educação. Então, nós estamos crescendo. Hoje, a gente também tem um grupo de mentoria, que é online. A gente já tem mais de 20 pessoas que a gente se reúne a cada 2 semanas. Então, a coisa começou a crescer. E dentro do estúdio, eu vi uma brecha, principalmente na comunicação gaúcha, que ninguém sabe de futebol. E eu falei, cara, vai chegar a minha hora. Esses caras me machucaram tanto, esses caras fizeram eu sofrer tanto, e eu não quero que os atletas de hoje sofram, principalmente com a família. Que eles sejam cobrados por causa do futebol. Não porque eles ganham muito, não por nada disso. E aí eu fiz um programa um programa, assim, de YouTube, que é 4D Sports, que o 4D é o nome do nosso estúdio. O estúdio também virou o produtor dos eventos grandes. Paramos de gastar com outras pessoas. E aí fizemos o 4D Sports, ele deu tão certo que a gente não tem nem 1 ano. Tivemos que migrar para um 4D TV. Hoje temos vários programas dentro da TV. É o canal que mais cresce no Rio Grande do Sul. Nós não temos nem 1 ano, nós já temos 120 mil inscritos. Nós já somos, sei lá, o 2º ou 3º maior Instagram do Rio Grande do Sul. E vamos ser o maior, porque, né, eu falo com autoridade, eu falo firme no que eu acredito, eu bato de frente quando eu tenho que bater. Nessa brincadeira em Erechim também, só de tanto ir a Erechim, uma vez eu comprei uns 2 terrenos lá e desenhei um prédio, o prédio vai ser construído agora. Logo eu devo tá indo já para a Globo fazer alguns trabalhos que eles me querem lá. E tudo eu tenho tempo. Tenho o Rafael, pessoa física, hoje eu dou muita palestra, eu viajo bastante. Então, meu dia é muito intenso, mas ao mesmo tempo eu controlo o meu tempo, que é meu maior bem. Claro que eu esqueci algumas coisas aí, mas é mais ou menos isso. Acho que deu para entender, tipo assim, eu vou abrindo uma porta, eu vou indo, até me estendi um pouquinho mais pra galera entender como eu tô pensando. Legal, porque pegando em essência, são as oportunidades, né? Estar aberto, olhando, observando as oportunidades que vão aparecendo e um pensamento muito estratégico, né? Tudo é com intenção. Tudo é com intenção. O nosso grupo de educação agora, a gente já está tendo contato. Nós temos contatos com os maiores empresários, né? Graças a Deus, aqui eu resolvo isso aqui com 2 ligações.
valeu a pena o futebol Uhum. e valeu a pena não viver o futebol quando não tinha jogo, porque hoje eu tenho muito contato, tenho muita gente que confia em mim e principalmente eu tô com uma galera muito louca. A galera é muito louca, a gente faz acontecer, a gente vai, a gente acredita, a gente faz direito, a gente também entende que a gente não cria nada, tudo já existe. Agora, como a gente vai comunicar e atrair essa galera, é o que vai ser o nosso diferencial. Então, nós estamos num momento de crescimento, nosso grupo FLF, ele tá muito bem, só que é desafio toda hora, né? Investimento em cima de investimento, loucura em cima de loucura, e eu falo no 4D TV e falo no FLF, se a gente controlar o Rio Grande do Sul, numa forma bem simples de falar, cara, tu tem a Bélgica na tua mão. Agora a gente vai lançar quando vai para o nosso podcast aqui? Vai daqui a 2 semanas. Provavelmente daqui a 2 semanas a gente também tá começando um novo braço dentro do FLF, que a gente está trazendo grandes empresários para darem imersões de 2, 3 dias de aula mesmo. Então, o céu é o limite, tem espaço para todo mundo. Também eu sou muito daquele que eu não tenho inimigo. Se tiver que fazer parceria com todo mundo, eu quero todo mundo bem, eu não tenho inimigo. Enquanto o pessoal fica preocupado com o inimigo, tipo, cara, a gente não tem isso, é parceria. E dentro disso eu esqueci uma coisa super importante, quando deu a enchente, que a gente perdeu todas as nossas coisas, né, porque a gente ficava no quarto distrito em Porto Alegre, onde é o Instituto Caldeira, por isso o estúdio se chama 4D, nós perdemos tudo, e aí num ato bem legal, meus 2 sócios, Danilo e a Rafa, a água estava subindo ainda, a água não estava nem descendo. Falei, cara, o que nós vamos fazer? Vamos ajudar pessoas. E dentro dessa loucura aí, eu usei minha força do futebol e a gente fundou o Sou de Fazer, que nós temos uma instituição sem fins lucrativos, onde a gente hoje destina quase tudo, além de salvar muita vida. A gente tinha os helicópteros da polícia rodoviária, a gente salvou muita gente, graças a Deus, e nos obrigaram, né, a lei nos obrigou com tudo que a gente recebeu, a gente, de doações, a gente teve que virar uma instituição sem fins lucrativos, no qual eu sou presidente, e hoje a gente reconstrói escolas, já fizemos umas 7, 8 escolas, fora outras coisas que a biblioteca ajudar, então tá sendo bem legal, nós estamos metidos em tudo isso aí. Sobes, falando sobre todos esses, né, teus Agora negócios e tudo mais, né, mas pegar bem aberto, bem genérico, porque se tem uma coisa que a gente preza, assim, dentro da Breeder, dentro dos nossos cursos para empresas, para donos de negócios, no próprio congresso, é o empresário raiz. Raiz no sentido empresário que tá o skin da game, que é o cara que tá no jogo. É o que faz. Não o de Instagram. O que faz. O que tá ali, porque no Instagram vai lá, pô, empreender é maravilhoso, incrível. Os caras tudo pelado, não tem nenhuma empresa. Né? Então, mas não, porque assim, cara, vamos ver quem tá ali mesmo no jogo, as dores de quem tá no jogo, como que a gente consegue ajudar as pessoas que estão de fato ali, pô, tá gerando emprego e tá se ferrando, às vezes que tem um monte de dificuldades, né, para empreender. O que o Sobes como empresário, assim, hoje, o que tu vê, assim, os principais desafios que o Sobes, porque às vezes a pessoa tá aqui acompanhando, o Sobes, né, por ter, né, esse histórico, ele não tem problema, não tem desafio, né? Quais são os desafios que tu tem, assim, hoje nos negócios? O primeiro desafio é que eu acordo 5:30 da manhã todo dia e vou dormir 11 da noite, né? Pra quem acha que eu tenho sorte. Eu adoro que alguém fale assim, que sorte que tu tem. Na minha cabeça, esse cara já não vai roubar o meu espaço. É verdade. Porque se qualquer pessoa não valoriza o trabalho de alguém, o suor de alguém, é um a menos na corrida da vida. Qual que foi minha estratégia? Eu não estudei muito, né? Fiz o segundo ano. Aí eu falei, o podcast vai ser uma aula pra mim. Como que eu posso aprender? Eu falei até pro Danilo, falei, tu vai ser o cara técnico, estudioso, que vai fazer as perguntas e eu vou ser o bocozão. Só que eu vou fazer as perguntas mais abobadas, eu sei que tem muita gente que... Abobadas eu falo pro nível do cara que tá sendo entrevistado. Eu sei que tem muita gente que também vai simpatizar com as minhas perguntas idiotas, só que é minha escola. É minha faculdade. Então eu aprendi com todo mundo. E todo mundo, né, no podcast, é a mesma coisa. É trabalhar, meu. É trabalhar. O ramo que for, o mundo que for,
trabalho. E também uma coisa que eu vejo muito legal é que a gente tá no começo, a gente pegou o sem internet e a internet. E o pessoal fica muito brabo, né? Eu acho que daqui uns 20 anos o pessoal vai ser só internet e não vai ser raiz. E aí eu até pensei e falei com meus sócios assim, cara, se a gente souber pegar o raiz com a internet e botar em prática, nós vamos lavar égua. Por isso que nasceu o grupo, no qual o grupo de vocês é também pessoas. Hoje os grandes empresários não querem mais ficar em casa. Eles não querem ficar em casa. Sabe outra coisa que a gente fez também dentro do nosso grupo, que eu lembrei agora? Eu batia muito na tecla, eu me incomodava vendo os colaboradores naquela preguiça. Energético, computador e aqui, ó. Aí tu chama alguém, vem aqui, Rafael, vem aqui. Eles levantam assim, ó, se apoiando. Fala, cara, isso tá errado. Vamos cuidar da saúde, vamos começar a treinar. Vamos treinar. Peguei meu preparador, meu personal, vamos lá. Aí marcamos um encontro na Orla do Guaíba. 30 pessoas. Um treino, pro pessoal sair de casa, pra eles verem que de manhã cedo tem um outro mundo de gente treinando, gente vivendo, e principalmente os bem-sucedidos estão ali na rua. Alta performance, tu vai ver muito, tu vê poucos grandes empresários gordos, e os que são estão emagrecendo. É verdade. Porque a alta performance é o que tu passa, o teu mental tá bem, tu treinar, tu tem que ser exemplo. Primeiro encontro, 30 pessoas. Segundo encontro, treino, que se chama Vai Lá e Corre. 90. No terceiro, 200 pessoas. Falei, cara, vamos ligar pra prefeitura, vamos protocolar e vamos fazer uma corrida. Cobra ingresso, dá dinheiro. E agora a gente lançou um grupo de... Aí a gente fez a corrida, foi maravilhoso. E agora a gente lançou dentro dessa estrutura, porque a saúde está mandando muito. Wellness, né? Que eles estão falando, o mundo wellness, saúde. Eu tô entrando numa sociedade de uma empresa que vai muito para esse lado nutricional. Tô indo para ser sócio de uma empresa que faz tênis. E o Vai Lá e Corre agora, ele virou um clube, um grupo de... Qual é a palavra mesmo? Que tem acompanhamento, sabe? Nós vamos ter um preparador físico, as pessoas vão pagar mensalmente, a gente vai se encontrar todo sábado na Orla e vamos cuidar da saúde. E aí eu li sem querer, querendo que a gente está no caminho certo, porque os maiores grupos, até para Breeder aí ficar de olho, em Guaporé, os maiores grupos onde vai se formar comunidades e negócio em grupos de corrida. Cada vez mais vocês vão ver grupos de corrida, porque tu se desafia com pessoas, tu ganha junto com pessoas. O Legendários é mais ou menos isso, né? Devido às proporções, é tu se desafiar. Então, tu conhece a pessoa, tu cria comunidade e tudo vai lá naquele negócio. Começo da internet, raiz e internet, turbulência. Como que a gente junta esses dois? Porque vai ter só o raiz, que não gosta da internet, vai ter só da internet que não... Então, a gente está juntando isso. E aí, o Papai do Céu está sendo legal com a gente, que mesmo sem a gente se dar conta, o mundo está indo para essas coisas. A gente fica muito feliz quando vê o Adib usando uma camiseta que a gente inventou e ele usa lá na CIMED. Então, a gente se apega às vírgulas. Quando tu tá tinindo assim, naquele pensamento, tu começa a ver coisas que ninguém vê e aí que faz toda a diferença no negócio. Eu falo pra caramba, né? Que massa, cara. Não, porque pra mim é essa aula, né? Hoje mesmo tava conversando assim, como é que vai ser o podcast? Falei, eu não sei, eu vou perguntar porque eu tenho curiosidade, sabe? Eu quero aprender, né? Eu quero aprender a estar aqui e acaba sendo... Porque é uma aula, né? Porque a forma de pensar, né? E eu acho que tu traz de uma forma bem legal aqui, pra mim é claro isso, te ouvindo falar, a questão de como... É simples. Pra mim vem o simples de novo, simples, né? Cara. O simples de tu estar observando as oportunidades, mas pra tu ver as oportunidades, tu tem que estar de olho, né? Tu tem que estar percebendo as coisas se movimentando, né? Não às vezes querer enfiar o pino quadrado no buraco redondo, não encaixa. Mas, não, mas olha só, aqui tem uma oportunidade aqui, por que né, não dá pra ir pra lá? Ajustar, né? Ver, enxergar as coisas, né? E que não é só às vezes não é só um negócio, né? Observar as dores, observar as dificuldades, observar as lacunas, né? Que a gente tem ali, que vai observando no mundo, né? E tu tem que ser justo contigo, não ter ego de saber
Até onde... O que me fez ser bom na minha carreira foi não ter ego. Eu sabia a minha limitação. Então, o que eu faço com isso? Eu tenho que ser mais inteligente que os caras. Então, hoje, eu sou considerado ídolo em vários clubes. Puxa aí nos dedos aí quantos jogadores conseguem isso. Não. E sabe que não foi por jogar bem. Como eu vesti aquela camisa. É muito louco isso, e é verdade. Claro que eu fiz gols importantes, claro que eu fiz, mas o dia a dia, o boca a boca, que o pessoal fala, esse menino é diferente. Então, eu não sou de computador, eu não tenho. Eu vou pra sala de reunião, o pessoal tem computador. Eu não vou. Se eu tenho um computador, isso vai me... Eu sou muito hiperativo, eu sou muito de ideia, eu fico viajando o tempo todo. Então eu deixo quem é inteligente. E aí eu tô andando com os inteligentes, cara. Não, aí tu andar com os inteligentes. O começo tu vai até pela imagem. Sou um cara famoso e tal, mas tu vai sendo esquecido. Hoje, os meninos, os garotos do Inter não sabem quem eu sou. Eu não fico bravo com isso. Faz parte da vida. Eu quero ser conhecido pelos empresários agora. Então é desafiador, é legal, é muito louco, mas eu assumo o compromisso e eu acredito nisso. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu vou. Tanto que o meu estúdio de TV, eu comecei a ver, o próprio FLF, eu comecei a ver, cara, eu me alimentei do futebol a vida toda. E sempre aqui no Rio Grande do Sul, o jeito de torcer é diferente, o jeito de ver é diferente. Dificilmente empresas de fora conseguem entrar facilmente aqui pela nossa cultura. Aí fui para educação. Eu sei que tem muitos grupos de educação de fora que são gigantes. Eu comecei a ver, mas os caras não conseguem entrar aqui. Por quê? Porque nós somos diferentes. E como nós somos daqui, a gente sabe o idioma que tem que falar. Aí eu não quero ser maior que ninguém. Eu quero que um dia que aquele grande quiser entrar no Sul, ele me ligue. Que aí começa as parcerias, começa tudo. A mesma coisa eu fui ver no esporte. Comecei a ver, cara, eu posso ser grande nisso aqui, ser justo, fazer um negócio legal. O estúdio é meu, não tenho problema nenhum. Faço o programa, vendo patrocínio eu tenho contato com os donos das empresas, pode patrocinar meus outros eventos, Hoje eu sou um vendedor, né? Falei, cara, é aí que eu vou. E eu tenho a ousadia de falar, porque eu acredito que eu vou ser a Cazé TV do Rio Grande do Sul. Porque eu sei que ninguém consegue fazer o que a gente faz. E isso aí não é de fazer bem ou mal, são as pessoas que estão. Por isso que eu falo pessoas, sempre com pessoas. Não é o cara que vai fazer o melhor vídeo aqui. É como que esse cara é no dia a dia, como que esse cara respeita o horário, isso aqui é consequência dos bons, sabe? Então, é isso que eu penso, é isso que a gente faz, e é isso que vai me levar, cara. Como eu falei, eu consegui deixar um legado no futebol, que tipo assim, geralmente legado a gente morre, né? Quando a gente morre. Eu tenho um legado vivo que tá ali, e eu quero deixar um outro legado, eu quero triunfar em tudo que eu quiser, porque eu acredito e eu sou muito fiel ao objetivo. Aí eu tenho uns loucos que acreditam também, então... Vai junto. E tudo isso, a televisão é eu e o Danilo, que comandamos tudo, né, os colaboradores, patrocínio, sentar, reunião, o dia todo reunião, cara, o dia todo reunião. Mas não quer esse? Tem esse produto. Aí tem o Rafael, né, pessoa física, pai, marido, tudo, que eu consigo ter tempo, graças a Deus, para minha família. Parece loucura, mas eu tenho muito tempo, eu controlo meu tempo. E é isso, cara, é acreditar, saber que tu pode mudar a vida de pessoas. E o Papai do Céu vai ajudar lá, uma hora fica barbadinho. Tem uma última, mas antes, né, de fazer a última pergunta... Tu nem perguntou, cara, eu tô falando. Mas o pessoal não tá aqui pra me ouvir falar, tá aqui pra te ouvir falar, né? Só uns recadinhos. Primeiro, esse é o nosso primeiro episódio, né, do Breedercast. A Breeder é uma empresa, uma escola de educação. Então, a gente treina lideranças, treina equipe. Sei que tem um grande desafio das empresas, toda hora estão nos falando assim, olha, tá difícil mão de obra. Então, realmente, tem um desafio de mão de obra, a gente vai lá para treinar, desenvolver as lideranças, para saber lidar com essas gerações, né? Engajar o time para que, já que tá difícil contratar, não vamos perder os bons, né? Vamos reter os bons. E até para lidar, né? Até porque tem empresa que quer esses bons, né? Exato. Então a gente tem que estar sempre inventando uma forma de que eles estejam felizes ali. Então isso é muito legal. Queira ou não, a Breeder e a minha empresa de educação, a gente faz a mesma coisa. E aí? A gente se ajuda. Tipo, não tem problema nenhum. O que precisar de nós, cara, espaço para fazer qualquer coisa. E porque saiba que se eu precisar de ti, eu vou te incomodar. Claro, até porque eu acho, aí é um pensamento meu, Thiago. Se tu tá trabalhando num ramo de educação e tu entender que outra pessoa que trabalha com educação é teu concorrente,
tá no lugar errado. Não, tu já tá perdendo o negócio. Porque, assim, educação, ele tem um propósito maior do que, óbvio que eu tenho a Breeder, né? Fundei a Breeder com o objetivo, óbvio, de rentabilizar, Claro. viver bem, óbvio que sim. Mas ela poderia ser uma Breeder de qualquer outra coisa que não fosse educação. A educação, ela exige transferência de conhecimento, então ter parcerias, estar desenvolvendo, cara. Então eu já acho que, eu já parto daí. Se tá nesse ramo, não quer, acha os outros concorrentes, talvez tá no ramo que a errado. gente tá formando pessoas pro mundo, né? Exatamente. Pessoas pro mundo. Tu vai ver que legal, se já não é que aconteceu contigo, é alguém que fala, eu te escutei. Por isso é importante isso de podcast, cara. Faz isso é legal. Principalmente faz pra ti, que se tu aprender, tu vai fazer, vai chegar nas pessoas. Mas tu vai ver que o poder da internet, que aí é a parte boa da internet, vai chegar alguém pra ti um dia, cara, um dia eu te escutei, talvez ele nem fez negócio contigo, um dia eu te escutei, ou um dia participei das tuas aulas e, cara, tu mudou minha vida. Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho 200, 300 funcionários, porque eu escutei aquilo aquele dia. O meu personal, cara, eu acho muito legal. Eu comecei a citar isso porque ele me falou esses dias. Ele foi no festival e ele escutou uma frase do Flávio Augusto, é tipo assim, te valoriza. Se tu é bom, te valoriza. Aí ele falou que ele ficou 7 anos sem atualizar o valor dele. Aí até que um dia, um dos alunos, ele só atende os caras dos pila, um dos alunos falou, eu tô com 3 orçamentos aqui. O aluno dele fez orçamento com outros, então, pra ver como é negócio. E o teu tá muito barato, cara. Os caras estão cobrando R$150, tu tá cobrando 70 pila. E ele é muito do bem. E aí o Rodrigo falou, aí o Flávio, que é o aluno, falou assim, tá, já que tu não tem coragem de te precificar e valorizar o teu trabalho, eu vou aumentar. Então, a partir de hoje, é 90 pila. Já tem alguns anos, né? R$90, vai deixar de ser 70. E aí depois ele foi no festival, aí o Flávio Augusto falou, bota, porque ele não tinha aumentado de novo. Um monte de gente boa, com medo de aumentar. Aí o Flávio Augusto, precifica, se tu é bom, tu tem que cobrar. Existe muitas coisas que faz tu aumentar o preço. Inflação, pô, simples. Resumindo, ele ganhava 7 mil por mês, hoje ele tá ganhando 21. Só com um ajuste. Então, e ele falou, cara, a partir de hoje, vocês mudaram minha vida, o cara mudou minha vida por causa de uma frase. Uma frase. Pagou. Tu entendeu? Pagou, simples, né? Tá tudo uma certo. Frase, é isso que eu busco, de ajudar pessoas. Se eu vou ganhar dinheiro, tipo assim, juro pra ti que é consequência, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas se tu impacta essas vidas, tu vai ganhar dinheiro, porque esse cara vai falar de ti pra outro, vai pra outro, vai pra outro. Hoje ele é o meu professor do grupo de corrida que a gente tem. Então, que massa. Tudo vai se encontrando, que legal. Tudo barbada, Que legal. E aí, mais um recadinho. Só antes de eu falar o seguinte, né? Nós estamos hoje a Breeder em Guaporé, Cachoeirinha. Agora, logo mais para a virada do ano, estamos aqui em Porto Alegre. Enfim, temos vários lugares que estamos expandindo nossos negócios. E, de novo, falando sobre o Congresso Breeder 2025, maior evento de diferenciação de negócios da Serra Gaúcha. Vai acontecer no dia 12 de julho em Guaporé, na Serra Gaúcha. Óbvio, né? Isso é a diferenciação da Serra Gaúcha. É isso. E nós temos lá, aí, já temos aqui a nossa tela, inclusive. O Sobs estará lá, batendo mais um papo. Inscrições abertas. Tem um link aqui nesse vídeo. Potter está lá, diversos outros empresários falando sobre inteligência artificial, inovação, diferenciação, cases de sucesso. Então, garante tua vaga, o espaço é limitado, né? É físico, então o espaço é limitado, então garante tua vaga. Nós temos também inteligência artificial, cara. Tem. Dentro do grupo de negócios. É que é uma portinha que abre vai oportunidades. Abrindo. Aí a gente também fez sociedade com um dos nossos membros, que ele é especialista em inteligência artificial. Ele já vendeu 20 só dentro do grupo. Coisa boa. É muito legal, cara. Tipo assim, a gente vai. Que muito bom. Quando tu anda com pessoas boas, até se dar errado é legal. Porque vale a jornada, é o aprendizado. Então é muito massa. Minha última pergunta para os Sobs, antes da gente encerrar, que nós falamos um pouquinho antes de começar a gravar, mas eu queria te ouvir falar mais sobre isso. Mano, vou deixar ela bem aberta. O que tu pensa sobre talento? Não, talento pra mim é a maior besteira que tem. Eu sou prova viva que talento
talento não ganha da vontade. Hoje o meu maior desafio, o que eu mais busco são pessoas com vontade. Quando eu faço uma entrevista de emprego, não sei se é assim que se fala, eu pouco me importa se a pessoa é talentosa. Eu quero saber quem é a pessoa. O que tu faz para chegar até aqui? O que teus pais fazem? Qual é o ensinamento de vida que tu tem? Tu acredita em Deus? Sabe aquelas coisinhas, pequenas coisas? Isso para mim vale muito mais do que o talento dela. Porque se ela tem vontade, ela encaixa em qualquer lugar. E eu sou a prova viva que eu não tinha talento, eu tinha vontade. A maioria dos que jogavam comigo tinham talento, mas não tinham vontade. Claro, se a pessoa tiver talento e vontade, pelo amor de Deus, vem, aí tu vira um Messi no mundo, tu vira um Cristiano Ronaldo. E a galera se engana com isso, no negócio de talento. Não existe talento sem trabalho. Não existe. As pessoas talentosas que triunfam é porque eles trabalham muito mais, mas muito, muito mais. Então eu bato muito nessa tecla assim, ó. Eu busco vontade. Hoje o pessoal está ensinando que trabalhar é ruim. Não, trabalhar é bom, trabalhar dignifica, trabalhar é o que faz mudar a história de uma família, né? Muda um sobrenome. Então, né, eu acho que para Breeder, para o FLF, para qualquer empresa, tá todo mundo precisando de pessoas com vontade. Entendeu? Trabalhar é legal. Então, talento para mim não vale nada. Que massa, né? Porque às vezes o cara pensa assim, pô, beleza, eu vou lá botar meu negócio, vou crescer, ganhar dinheiro para eu trabalhar menos. Aí o cara olha às vezes, né, olhando pela janela, né, olhando pela tela, olhando, por exemplo, pegar um Rafael Sobis, o cara foi jogador, já falamos sobre salário de jogador lá no início, etc. Então o cara tá com a vida ganha, tá falando aqui que é das 6 da manhã até as 11, dia, né, todo dia. Então assim, é contínuo, né, eu tenho uma frase que eu vi que... eu me esqueci o nome. Leandro Carnal. Eu achei fantástica dele. Que ele diz assim: esforço é que nem banho. Tomou hoje? Parabéns. Amanhã de novo. Exato. Se parar de tomar, fede. Eu achei, cara, é isso aí. E assim, e ao mesmo tempo eu tenho tempo, sabe? Eu faço o que eu quero. Por exemplo, agora, o fim de semana, esse agora, que já passou, porque o podcast já depois dessa viagem que eu já fiz, que eu vou fazer, cara, eu desligo assim e falo assim, vou viajar 3 dias. Porque eu abro outras portas, vou para outra coisa. Agora, até quando eu desfruto é com intenção. É o tempo todo. E é isso que deixa a minha mente aberta. E tem uma outra frase que eu levo muito pra minha vida. É tipo assim, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Que é o Raul Seixas, né? Se tu parar, tu tá morto. Tu ser inútil é horrível. Então te mostre útil para as pessoas, seja no que for, não só em negócio, em qualquer coisa. Ajude os mais velhos. Se vê uma sujeira no chão, ajunta, bota no lixo, não sei, seja útil, porque as pessoas do bem, as pessoas que plantam, mesmo sem ninguém ver, brilha, cara, é legal, principalmente a nossa cabeça, nosso consciente, saber que tu ajudou alguém num dia, agradecer a Deus por voltar para casa depois de tu estar na rua, num mundo tão louco. Pequenas coisas fazem a gente ser melhor como ser humano. E aí, dinheiro, ok, todo mundo precisa, mas aí vira consequência. Maravilha! Para mim, uma aula aqui, tá aprendendo pertinho. Mais uma hora. Bora? Tem muita coisa pra gente conversar, é muito legal. Mas deixa acontecer, daqui a pouco a gente se reúne de novo, me manda mensagem, eu venho. Com certeza. Obrigado. Sobis, que é isso, muito uma honra aqui ter a tua presença aqui, poder ajudar também, né? Tô trocando essa ideia. Acho que todos os ambientes hoje a gente tem um grande benefício da modernidade, é a gente poder aprender em vários formatos, né? Então, esse é um formato muito, muito bacana da gente estar aprendendo. Então, e agradecer também nossos parceiros, a Vencer Hub, né? Que inauguramos aqui com o Sobis, né? Eu falei o nome perfeito para estar aqui com o Sobis, né? Primeiro episódio. Tá aí, ó. Os caras mataram a pau aqui no estúdio. E você aí, ó, pegando a dica do Sobis antes, aí se inscreve no canal, aí vamos começar bastante conteúdo e vamos trazer aqui para vocês estarem acompanhando, ajudando vocês nessa jornada aí de negócios, de gestão e assim por diante. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Sobis. Obrigado pelo convite. Que a gente possa inspirar pessoas do outro lado. Saiba que isso aqui é papo chato pro mundo de hoje. Não vai ter tanto inscrito, vai ter numa velocidade, mas as pessoas que aqui estarão
são as pessoas que querem triunfar. Então, se inscreva no canal, parabéns pelo projeto, tem que fazer isso, a gente tem que impactar pessoas, porque pelo vídeo a gente chega do outro lado do mundo e a gente nem sabe. Então, vida longa, que dê certo, espero voltar aqui outras vezes e desfrutar aqui. Conversar é bom pra caramba. Com certeza, com certeza. Valeu, gente! Valeu!